Mantém Deus vivo no teu coração. Que é, meu irmão, o grande desafio da nossa vida é manter a nossa fé viva. Amém? Nós fomos encontrados por Deus. Amém? Ele é a fonte da nossa vida. Quantos passos de fé você fez na tua vida para chegar onde você chegou e agora não te acomoda? Anda em fé, continua crendo. Amém? Quantos passos de fé nós fizemos? Deus, porque nós temos a tendência de dar passos de fé na nossa vida quando nós estamos apertados, mas nós temos dificuldade de dar passos de fé para entrar na promessa de Deus. Amém? Então, o povo de Israel, amém, foi convencido pelo aperto. Então, quando você tem um aperto enorme, você busca Deus. Mas quando você não está mais no aperto, naturalmente, você tem dificuldade de achar que tem algo melhor lá, porque agora você está mais calmo. E nós achamos que Deus veio para aliviar a gente do peso do pecado. Não, Ele veio nos dar vida abundante. Amém? Ele veio mostrar algo superior ao que esse mundo pode dar. Nada nesse mundo é superior ao que Deus quer oferecer para nós. Amém? Então, nós temos fé para sair do Egito, mas não temos fé para entrar na terra. Então, nós estamos nessa situação, porque facilmente nós aliviamos, e a nossa fé, nós nos acomodamos, porque nós não estamos mais sob pressão. Amém? Já viu quando você está mal, você clama a Deus? Quando você não está mais sob pressão, você não precisa mais clamar a Deus. Porque agora você, graças a Deus, Deus me levou para um lugar de bênção, então agora eu posso. Não. Amém. O segredo da nossa vida é ficar perto de Deus, cada vez mais perto de Deus, amar a Deus e continuar amando a Deus, e a nossa vida é Deus. Amém? A nossa vida não é as coisas que nós temos, nem a vida de um homem não consiste nos bens, nas conquistas, nas vitórias. A vida de um homem é Deus. Deus é a nossa vida, é perto dele. Então, o foco da nossa caminhada é ter mais de Deus na nossa vida, mais de Deus na nossa vida, mais de Deus na nossa vida. Você está amando mais a Deus e a tua vida, ela vai refletir isso pelo bronzeado que você está pegando de andar com Deus. Esse é o nosso objetivo. O objetivo de Deus é entrar no mundo através de alguém que diz: Senhor, Tu és bem-vindo, cumpre em mim os Teus... Ele achou uma brecha e está expondo algo, uma vida superior ao que esse mundo pode dar, esperando que as pessoas digam assim: eu quero a vida de Deus, eu não quero essa. É uma escolha e nós vamos ter que dizer: eu não quero essa, eu quero a outra. Eu quero o que Deus tem a oferecer. E eu vou andar o que for necessário para andar, porque o que Deus tem é maior do que que esse mundo pode oferecer. Amém? Então, o desafio que é a nossa força, e alguns domingos atrás, eu falei sobre a coexistência entre o bem e o mal, não é uma opção, não tem como. Amém? Você coexistir, Deus com o maligno. E é interessante como Paulo faz várias associações. Não há união, não há ligação, não há comunhão, não há... Ele usa vários termos para dizer entre trevas e luz, a mesma, não existe nenhum tipo de associação, comunhão, ligação, amém. Harmonia, ele usa esse termo também, entre Deus e o maligno, entre as coisas de Deus e esse mundo. Amém. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos desarraigando, nós estamos nos livrando do peso do pecado, nós estamos nos santificando, nós estamos nos consagrando a Deus, para que Deus possa manifestar o que Ele tem a intenção. Amém. Então, a nossa força espiritual, se você quiser algo nesse mundo para lidar com o maligno e as forças espirituais da maldade, a nossa força está na nossa consagração a Deus. Amém? Não existe outra opção, meu irmão. Se você quer a força de Deus, ele só existe na tua consagração a Deus. Não adianta querer, amém, harmonizar com o mundo e as coisas desse mundo, que você não vai ter como. Amém. A força está na devoção, na consagração, na separação. E quanto mais você separa e escolhe separar, Deus vai dizer assim: eu estou abrindo mão da força desse mundo e da lógica desse mundo, porque eu quero o que Deus tem. Então é fundamental essa compreensão. Nós estamos querendo ter as duas coisas juntos. Nós estamos querendo fazer uma harmonização entre... Amém.
entre o mundo, entre meus desejos, e o trabalho, e a família, e as coisas. Pastor, é um difícil assim, harmonizar, né, os horários de culto, de ler a Bíblia, e o trabalho, as demandas, mas Deus está me dando graça. Amém. Deus, amém, é um trabalho hercúleo, como se diz, porque nós não tomamos uma decisão ainda. Deus é o primeiro. Amém. O trabalho só existe porque nós ainda não colocamos. Deus é o primeiro na minha vida. Amém. O resto todo mundo espera. É isso. Deus usou esse exemplo de Sansão porque ele já, na hora de nascer, ele diz, não faz. Não deu nem a chance para o rapaz. Ninguém. E é interessante que ele falou isso para os pais, antes de gerar o Sansão, a mãe de Sansão não era para também comer. Nada da vinha. Então era interessante como ele ia nascer num ambiente e ele já nasceu dentro dessa lógica. Tu é diferente, meu filho. Ah, mas eu não queria ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo, eu quero ir participar das festas, das coisas, eu quero me... Amém. Tu é diferente. José, tu é diferente, José. Tem a mão de Deus na tua vida. Ah, mas eu queria ser igual. Não, tu é diferente. E o custo de ser diferente é isso. Tu é diferente, José. Davi, tu é diferente. Tu não vai ser convidado para a festa da família. Davi, tu é diferente. E Deus está insistindo conosco. Amém. É necessário você se consagrar e ter perdas iniciais e reais. Não, a cruz, ela dói, ela não é, meu irmão, não é figurativa. Você vai ter perdas. José teve perdas, amém? Esther teve perdas, Davi teve perdas, Abraão teve perdas, e aí você vai, perdas e mais perdas, e mais. E Sansão diz assim, não faste, porque no momento que você escolhe e entende, a força vem. E Sansão tinha essa, e, meu irmão, nós vamos ter isso no nosso coração. Quanto o afastamento das coisas desse mundo, a consagração, você vai perceber, está diretamente ligado com a unção de Deus, e com o poder de Deus, com a força de Deus. Está diretamente ligado com a força. Amém. Então, como você vai vencer o mundo se você está em comunhão com o mundo? Você afasta, é o que aconteceu. Moisés afasta do Egito, perdeu tudo. Amém. Os amigos dele, ele nasceu no Egito. Puf, sai fora, descontamina, desintoxica, Deus entra, ele disse, agora tu vai ter que poder ir ao mundo e livrar o povo, agora, sem estar conectado ao povo. E é interessante como Deus faz, né? É interessante como Deus faz. Deus só começou a obra de restauração no povo de Israel depois que Faraó, o pai, morreu. Faraó, pai, morreu, é tempo de voltar. Estava o filho dele, amém, azucrinando tudo. Quando o Faraó, pai, morre, Deus visita Moisés, é hora de ir. Por incrível que pareça. Amém. Deus não... Amém. No ano que o rei Uzias morreu, amém, Isaías era apegado ao rei Uzias, Samuel era apegado a Saul. Amém, nós somos apegados, não tem como, é a nossa natureza, nós somos apegados a muitas coisas e só, amém, tem coisas que naturalmente vão morrer e coisas que nós vamos ter que escolher se nós queremos que Deus mova. Amém. E quando o Faraó morre, Deus visita. Amém. É mais fácil confrontar o irmão do que o pai, amém? Que te criou e que te amou e te acolheu. E o irmão, amém? É isso? Ele ia confrontar o irmão dele, não o pai. Por que isso? Deus tem os seus meios, Deus tem a sua maneira de operar. E naquela situação, e a Bíblia fala que Deus levantou Faraó como vaso de ira, que ele ia mostrar a ira dele. Então, amém. Daqui a pouco, a gente não precisa ser tão sentimentalista assim, porque Deus escolheu assim. A gente não pode ser maior que Deus, meu irmão, na nossa lógica.
Samuel, até quando tu vai chorar por Saul? Eu já rejeitei ele, segue adiante. E, meu irmão, essa é a nossa vida. Nós estamos sendo desapegados para levar adiante os planos de Deus na terra. Então, o que acontece? Nós precisamos ter a nossa fé viva. A tendência é que nós vamos ser apegados, amarrados e a nossa fé vai embotar de novo. Amém? Então, a minha palavra nessa manhã para os irmãos é: nós precisamos ser vigilantes, porque tudo ao nosso redor quer matar a fonte da vida em nós, e nós vamos de alguma maneira encolher e nos amarrar, e o inimigo põe algumas lanças em nós, suga a nossa vida, e nós não vamos conseguir fazer o que Deus tem. Então, no caso de Sansão, Deus diz: não faz, foi uma ordem. No caso de todos eles, amém. José era uma pessoa bonzinha, ajudava, ele foi obrigado, na marra, ele teve que se separar, Deus fez, ele separou. Amém, é dolorido isso, mas é a maneira que Deus tem para invadir famílias, que tem um laço importante, e sacar alguém, fazer uma obra, para poder, porque Deus, amém, uma das coisas que você vê na Bíblia é o seguinte: sempre tem família, amém. Davi era o tio de Davi, que era o chefe, o Urias que é o comandante da guarda, o responsável, o copeiro, era parente do fulano de tal, que a sogra de Pedro estava envolvida no ministério, que era o irmão de Jesus, que era... Amém, família está em todo lugar. E o que Deus está dizendo, assim, eu preciso... E é interessante que a primeira coisa que Jesus disse: você não vai conseguir fazer o que eu quero se você não se estiver amarrado com a tua família. Ele disse, claro. Por quê? Porque família é ruim? Não, família é uma bênção. Família é a base de uma sociedade. Uma família cristã é a base da sociedade. É uma força sobrenatural. Mas é um calcanhar de Aquiles no que Deus quer fazer. Porque a família que não está sob o governo de Deus, ela vai usar a familiaridade e os laços para aliviar o reino de Deus. E aí você, em nome dessa tolerância e tudo mais... Davi, e eu dei tantos exemplos nessa hora. Então, o que acontece? É na consagração da nossa vida que você põe Deus, e Deus é o primeiro sempre, meu irmão. Por isso que Jesus diz: não te preocupa com essas coisas de comer, beber, família, pai, mãe. Não te preocupa com isso. Não anda ansioso pela tua família. Não anda ansioso pela comida. Não anda ansioso pelos teus filhos. Não anda ansioso. Isso não pode impedir você de amar a Deus e seguir em frente. E buscar a Deus e te consagrar a Deus. Porque na tua consagração está a tua força para estender a mão e ser uma bênção para a tua casa. Amém. Nada na nossa vida pode gerar ansiedade. Deus está nos livrando da ansiedade. E, meu irmão, e o inimigo, ele mexe conosco, ele nos coloca laços assim: é porque tu não me ama, porque tu não é importante. Não, meu irmão, Deus está nos livrando desse peso que manipula o nosso coração e as nossas emoções e nos amarra para seguir adiante no que Deus tem a fazer. E você vai ouvir de tudo, você vai ser catalogado como tudo que você quer, mas lá no teu interior você sabe: eu estou fazendo isso por amor a Deus, e eu sei que eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas vão ser resolvidas. Amém. Problemas familiares, qualquer coisa, a única maneira de resolver, de salvar, de transformar a família, filho, resolver problema com o irmão, resolver problema de finanças, resolver problema de saúde, é buscar a Deus em primeiro lugar, é estar cheio de Deus, é se expor a Deus. E Deus, se nós fizermos isso, Ele diz: a vida de Deus vai vir sobre nós, e aí nós vamos conseguir ser uma bênção. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, terreno, dinheiro, tudo, você deixa, consagra por amor de Deus, para Ele poder ministrar no teu coração, e Ele ministrando no teu coração, o mundo ainda está por vir, o que Deus é capaz de fazer com o coração totalmente rendido a Ele. Amém. Aí você causa um estrago em qualquer área da tua vida. Amém? Então, tudo o que você faz é por amor a Deus e por amor ao próximo. Amém? Então, o segredo da nossa vida está na nossa consagração a Deus. Então, Ele vai dizer assim, Ele vai tirar certas coisas, essas coisas estão atrapalhando, ou voluntariamente, ou você vai nascer num ambiente que Deus já cortou, amém?
ou você vai ser forçado por obediência a Deus a sair, ou você vai ser rejeitado. De alguma maneira, Deus, por amor ao mundo e à humanidade, Ele vai inserir você, Ele tem os escolhidos que Ele chama, que vão lidar com rejeição. E vão lidar com qualquer coisa, para eles poderem, eu sou diferente. Deus, sim, eu sei. Mas sobre ti repousa a unção de Deus. E aí, Sansão foi escolhido. E, meu irmão, esse é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para ser diferente do mundo. A igreja foi chamada para ser diferente. Ah, mas eu sou tão diferente do mundo. Sim, bem-vindo. Ah, mas nós somos diferentes do mundo. O mundo faz, nós não fazemos. Então, a nossa vida nessa terra é definida, o nosso cristianismo é definido por coisas que você não faz. Amém. Essa é a nossa definição. E ali reside a unção de Deus sobre nós. Então, nós precisamos, e o desafio que nós estamos tendo nesse exato momento da nossa história, é de remir o tempo, de não cair, ser estulto e não perceber o estratagema, as esquemas e a estratégia do inimigo, de tentar usar de todas as maneiras, meios de enfraquecer a nossa fé, e nós precisamos estar firmes em Deus. Amém? A força. E olha a vida de Sansão, o que foi nos bastidores feitos para achar o segredo da força dele. O segredo da minha força é a minha consagração. Esse é o segredo. E, meu irmão, guarda no teu coração para o resto da tua vida. O segredo de uma vida de vitória nessa terra é a tua consagração a Deus. E a consagração significa eu não faço certas coisas. Com o risco de você ser estranho, amém, inadequado e tudo mais. É a única maneira de manter a fé viva no teu coração. Então, Números 12, vamos ver. Nós temos uns minutinhos a mais ainda. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Para quem não sabe, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, família. Problema familiar. Nós não entendemos por que Jesus bate nessa tecla. Porque essa tecla é onde nós somos mais vulneráveis. Miriam e Arão, lembra? Eram uma família. Joquebede e Anrão, Arão, Moisés e Miriam, 3 irmãos. Deus escolhe Moisés, o mais novo. Porque o mais novo, amém, é uma benção. Amém. Porque Moisés, não Arão, porque Miriam, amém. Porque esse negócio, o homem e não a mulher também. Amém. Amém. Por o resto da vida nós estamos questionando os caminhos de Deus. Eu também quero, eu também posso, eu também consigo. Por que eu? Por que não? Pessoal, o segredo da nossa vida é rendição e obediência à sabedoria de Deus. E nós, sim, vamos ser expostos e nascemos nesse ambiente. É um grande teste para a nossa vida. Um grande teste para nós. Versículo 2, disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Eles questionaram o fato de Moisés, porque Moisés só que fala e nós não podemos falar também. Deus fala conosco também, Deus fala comigo. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor e Deus ouviu a conversa. Eles se levantaram contra Moisés e disseram assim, ô Moisés, que tu acha que tu só que sabe? Deus fala conosco também, através de nós. E Deus está ouvindo. Era o varão Moisés muito manso, graças a Deus. Amém. Que bênção. Amém. É o lugar apropriado para esse versículo. Amém. Quer aprender sobre mansidão? Amém. Como você lida com um problema familiar e você fica, Deus, nesse negócio aqui, eu não vou meter a mão, é contigo, Deus.
e você. Amém? Mais do que... Ele era o homem mais manso da terra. Amém? Amém. Aqui jaz Moisés, o homem mais manso da terra, segundo Deus. Amém. Como é que você chega nesse lugar? Muita rendição e morte. Deus, não meu querer, sofrimento. Amém. Ele chegou nesse ponto. Lembra que ele era o tal no Egito, se achava, encontrou o deserto, foi na sarça, dizendo, Deus, manda outro, não manda eu não sou nada. E Deus deu uma repreendida nele, ele vai, ele vem, ele ainda não chegou. Né? E agora ele está aqui, nesse lugar, depois da jornada, ele sabe o que ele passou. Ele diz, Deus, eu acho que eu aprendi, eu não vou me meter nessa história aí. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão, aí Deus fala com Moisés, com Arão e com Miriam. Vós três, para casa agora, é hora do castigo, nós vamos conversar. Os três para a tenda da congregação. Amém, como um bom pai que ele é. Os três aqui comigo. Vós três saí à tenda da congregação, e os três vieram. Então o Senhor desceu na coluna. Deus, o Deus do universo, desce na coluna e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, e olha o que ele diz. Arão e Miriam vêm, Moisés fica. Eu converso com os dois só. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo em sonhos. Então, se existe um profeta entre vocês, que vocês estão se considerando, eu uso visões e sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés. Ele é um fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele. Claramente e não por enigmas. Olha o que Deus está dizendo. Ele fala por enigmas para os seus profetas, mas tem certas pessoas que não tem enigma. Com Moisés eu falo bem claro, é assim que é. É como se Moisés tivesse acesso a Deus, sem intermediários, sem figuras, e ele fala e Moisés ouve claramente a voz de Deus. Amém. Pois ele vê a forma do Senhor. E ele diz, como não ousaste ou temeste falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou, Miriam com lepra. Amém. E olha aonde está a questão. E eu queria ir nessa direção nessa manhã. A questão está do valor que Deus dá para os canais que Ele escolheu para falar em nome dEle na terra. Você lê o livro de Jó, Jó fala assim, porque Deus fala conosco, Ele faz cair pesado sono sobre nós e fala em visões e em sonhos. E Ele sela o entendimento quando a gente está no profundo sonho. Então, Deus tem vários meios de falar individualmente. E Deus deixou bem, discerniu, Ele dividiu as coisas e diz, eu falo com vocês em sonhos, visões, quando vocês descansam, eu dou sonhos e falo. Agora, o ponto que se levantou é isso. O povo generalizou e disse assim, todo mundo tem acesso. E Deus diz, negativo, não é todo mundo que tem acesso. Poucos têm acesso e têm condições para ter acesso. E aí, lepra. Então, talvez nós não entendamos na dimensão que é. Só o fato
de nós. Pensa da seguinte maneira: Deus, Criador do céu e da terra, se comunicando com nós, amém, humanos, a criação. É um milagre em si. Mas além disso, o pecado entrou em cena. O ódio, a inveja, a cobiça, o orgulho entrou em cena. E aí Deus está querendo achar um meio de falar com o seu povo. E ele pegou sério no coração de Arão e Miriam, porque diz: vocês estão com o coração errado nisso. E quando vocês abrirem a boca, vai falar coisas que eu não disse e não é o jeito que eu falo. Então, para Deus é extremamente importante como a voz dele sai aqui na terra. Não é pouca coisa falar em nome de Deus, subir num púlpito e falar algo e dizer: assim diz o Senhor. Esse é o que Deus está falando hoje sobre esse assunto, onde você pega um versículo da Bíblia e diz: Deus entende e é isso que Deus pensa sobre isso. Não é pouca coisa isso. Amém. É uma operação celestial descer maná do trono e chegar até nós. Existem condições, você só pode vir de manhã cedo e tem que ser assim, não pega mais. Existem condições para você acessar a voz de Deus. Então, quando todo mundo diz: eu também falo, eu também sei, eu também vi, qualquer um fala, qualquer um pode fazer, Deus vai dizendo assim: tem lepra no arraial, pessoal. Não brinque com esse assunto, porque esse é o assunto. A voz de Deus é o assunto central de como o reino de Deus funciona. E como a salvação vai entrar na terra e como Deus vai salvar a humanidade. Deus não pode brincar com esse assunto de alguém chegar, abrir a voz e dizer: Deus pensa assim, quando ele diz assim. Deus não está longe de pensar o que ele pensa. Amém? Tem que haver temor no nosso coração, dizer assim, de falar alguma coisa que Deus não está falando e nem está pensando e nem sequer passou pela cabeça dele passar e falar isso. Só porque nós gostamos, só porque nós temos amigos, só porque é meu irmão, como era de Arão, só porque é minha família e meus irmãos. O que Jesus está dizendo: pessoal, vocês vão ter que se descontaminar desse mundo, senão vocês não vão entender a minha mensagem. Vocês vão se agarrar com um monte de coisa, achando que Deus está ali, e não está. Deus, você só vai ouvir a voz de Deus se houver um coração totalmente rendido e humilde, que você vai... A esses eu estou procurando, aqueles que tremem diante de minha palavra. Esse vai ouvir a minha voz. Então, qualquer forma de arrogância, de um espírito errado, de motivação errada, com interesses escusos, diferentes, e falar em nome de Deus por ganho. Paulo alerta o pessoal: pessoal, o evangelho não é fonte de lucro. Vocês estão usando o evangelho para ganhar dinheiro? Não é assim. Todas as escrituras, Deus está mexendo, Ele está procurando um mensageiro na terra. E quando Jesus aparece em cena no Monte da Transfiguração, o sol, a Bíblia fala que o rosto de Jesus brilhava de maneira tremenda, assim, a marca de Jesus, é como se a face do Pai estava sobre ele, e a voz junto com a face diz assim: esse é o meu mensageiro, ele é o que eu escolhi, ouçam a ele. Mas eu tenho um amigo que fez um seminário, que fez assim. Meus irmãos, é algo divino, santo, algo que sai da boca de Deus, ungido pelo Espírito, e para atingir o coração de uma pessoa, é a voz de Deus que carrega poder, que tem poder para transformar uma vida e livrar ele do inferno. Amém? Não é papo que nós estamos falando. O Evangelho é o poder de Deus para salvar uma vida. E nós estamos achando que nós podemos salvar as pessoas, porque, amém, nós temos que aliviar, vamos aliviar o Evangelho, fazer a igreja parecido com o mundo, assim, porque o mundo vai gostar. Amém. Amém.
Deus ama e escolheu que em Jesus residisse tudo que Ele tinha. E se você não entrar por essa porta, meu irmão, cuidado, porque Jesus disse, é melhor colocar uma pedra de moinho e jogar em cima do mar do que fazer perecer um pequenino, porque você falou, porque eu sei, porque você não consegue segurar a tua boca e quer falar em nome de Deus, quando Deus não te alertou a falar. Profetas, falsos profetas e etc. Eu sei porque eu falo, fruto da arrogância das pessoas, eu também sei, eu também posso, eu sou irmão do Moisés, eu também vou falar. Eu falei, não tem nada a ver com família, não tem nada, tem a ver com Deus escolher e botar o dedo. E o custo disso, o custo de você falar em nome de Deus é total consagração a Deus. Não dá para? Amém. Então me admira o fato de que nós estamos engolindo qualquer coisa nesses dias. Amém. E ao você engolir qualquer coisa, você está dizendo que Deus é qualquer coisa. Amém? Deus fala qualquer coisa, Ele fala, amém. Não, Deus é santo, Ele é o Criador do universo. Amém. Amém. Só o fato de tudo que nós vemos, Ele é todo sobrenatural, Ele é poderoso, Ele abre o mar. Amém? Ele cria onde não existe, Ele é grande em poder e majestade, Ele destrói, amém, as obras do inferno. Ele falou assim, um exército pode vir contra Ele, uma nação inteira não faz frente a Ele. E a coisa mais preciosa que Ele tem, Ele precisa acessar o meu coração. E não é qualquer voz, não é qualquer fala, não é qualquer espírito que Ele vai permitir. Ele vai dizer assim, Ele vai chamar Miriam e Arão, por mais importantes que eles sejam, e vai corrigir Miriam e Arão. E lepra. E eles rapidamente disseram, falamos bobagem aqui, Deus. Eu falei, sim, falaram bobagem. Intercederam, Moisés intercede por eles, e sim, mas igual, o tempo de purificação precisa de um tempinho. Quando alguém é testado que foi curado de lepra, precisa de um tempo que nem a lei manda, então segue a ordem. Amém. Deus enquadrou muito claro ali. E esse homem, Moisés, que Deus escolheu, ele sobe no monte. Diz, Moisés, vem aqui. Amém. Às vezes nós estamos perdendo a noção da grandeza e da glória de Deus. Amém. Nós estamos tão impactados com o brilho desse mundo, com o diabo que se veste em anjo de luz, a luz que dá, e nós estamos perdendo o que é um homem que sobe a presença de Deus, escolhido a dedo, com cuidado, amém, cheio de, amém, escolhendo Abraão, que teve que abrir mão de tudo, cheio de santificação e consagração para poder ouvir a voz de Deus, e aí dizer assim, olha o meu servo Jó, ele está fazendo como eu entendo que tem que fazer, eu achei Noé, amém, Deus está procurando esses canais na terra que representam ele, em algum aspecto, ele diz assim, olha, pode olhar para o meu servo Jó, está vendo como ele é justo? Olha para ele. E é isso que Deus está procurando. Na igreja, pode olhar para a igreja, porque a igreja me representa na terra. Amém? E aí ele sobe naquele monte, Deus fala com ele 40 dias, e lá ele desce daquele monte com o rosto brilhando. E a Bíblia fala que Moisés não tinha percebido que o rosto dele brilhava. Amém. O nosso rosto, a nossa vida só vai brilhar por exposição a Deus. Amém. Amém. E a minha palavra nessa manhã é nesse termo. Transformação no reino só ocorre por exposição a Deus. Amém. Então, Êxodo 33, e nós vamos tentar ir movendo. Êxodo 33, no versículo 7, diz, Moisés costumava tomar a tenda
a tenda do encontro e armá-la para si. Era o costume dele de ir para a presença de Deus. Amém, que benção. Era costume dele de separar, ele armava a tenda para ele e estar na presença dele. E a Bíblia fala que quando Moisés saía da tenda, Deus descia. Amém. Amém. Moisés ia lá, Deus descia. Era a tenda do encontro, de o sobrenatural Deus encontrando o homem. Amém. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O povo olhava e adorava a Deus, e via aquela cena maravilhosa. E versículo 11 falava, o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Amém. Moisés se relacionava com Deus diferente. Amém. Aí Moisés, e toda essa conversa que nós estamos tendo aqui é entre as duas tábuas, que Moisés sobe ao monte para interceder pelo povo. Ele disse assim, Deus, eu preciso que tu vá junto conosco. Qual é? Por que eu não vou, né? Ele disse, o povo é rebelde, a cabeça dura. Ele disse, se a tua presença não vai comigo, eu não vou. Esse é o homem que Deus defendeu na briga de família. Ele diz, esse é o homem que dizia, esse é o que ele queria. Eu não vou se tu não for comigo. E versículo 18 diz assim, então diz, rogo-te que me mostre tua glória. Aí ele chama, diz, porque eu quero ver a tua glória. Amém. De tudo que ele já tinha visto. Lembra? E eu queria que você entendesse, isso tudo era no Velho Testamento. E Paulo usa essa expressão, se era glorioso aquilo lá, tem que ser mais glorioso isso aqui. Amém. E ele farei passar toda a minha bondade, vou proclamar a minha misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer, mas acrescentou, tu não poderás ver minha face. Então, como nós entendemos o que acontecia? A Bíblia fala que ele via a forma de Deus, é como se ele falava boca a boca, ele falava face a face, como se um amigo falar. Mas ele dizia, você não pode ver a minha face sem ver. Então, como você vê? É como se houvesse um véu na frente de Moisés, e ele falava voz a voz, mas ele não podia ver a face. Sabe por quê, meus irmãos? É muito glorioso. Ninguém consegue ver e viver. Amém. Tal é a grandeza do nosso Deus, e nós diminuímos Deus. Amém. A qualquer um, amém, qualquer um entra e faz, porque não é assim, ele é muito glorioso, o nosso Deus. E aí a Bíblia fala assim, e Moisés, eu quero ver a tua glória. Então olha o que ele diz, eu vou revelar a minha glória, mas tu não vai ver a minha face. É como se você dizer assim, a face de Deus tivesse coberta, ou melhor, a face de Moisés tivesse coberta, para ver a face de Deus, mas ele conseguiu ver toda a glória de Deus que radiava diante de Deus. Mas a face ele não via. Então, imagina, eu vou botar a mão, tu vai ver algumas coisas, tu vai me ver pelas costas, e essa é a experiência toda. Ele viu a glória do Senhor, mas não viu a face de Deus, é como se ele consegue enxergar, amém, tudo, mas ele não vê. Amém. E ali Deus revela o nome dele, Deus grande, compassivo, misericordioso. Grande Deus, nosso Deus. Versículo 28 de Êxodo 34, agora diz assim, e ali esteve com o Senhor, meu irmão, 40 dias e 48 noites nessa experiência. Céu e terra, amém. É impossível você dobrar o teu joelho e se voltar para Deus e algo do céu não acontecer em você. O meu convite e a minha palavra para você é, quanto mais nós ficarmos expostos, mais do céu nós vamos ver. Não é uma questão de assim,
já li isso, já fiz isso, como se botar Deus na nossa rotina. É a revelação de ficar exposto a Deus. E Deus, pelo seu Espírito, pela obra da cruz e pela redenção, por que Cristo fez, nos deu a oportunidade de viver na presença dEle diariamente, nessa exposição contínua. Amém? E aí diz assim, 40 dias e 40 noites, consagrado a Deus. Ele não bebeu nada, não comeu nem bebeu água. E aí o que acontece? É o versículo 29 que eu queria destacar. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas. Sim, quando desceu do monte. Amém. Sim, quando desceu do monte. Está escrito aqui. Amém. Alguma ênfase Deus está querendo dar. Quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver falado com Deus. Então, o que Deus está falando? Esse Moisés, quando ele desce do monte e ele experimentou a presença de Deus, a voz de Deus, Deus falou com ele e traz as ordenanças de Deus, olha o que Jesus estava falando naquela parábola. Ouçam Moisés. Lembra que ele falou, ainda que se levante do morto alguém para falar, não, eu tenho um canal aberto, ouçam Moisés. Foi de tal glória o que aconteceu, que se você rejeita isso, também pode levantar dos mortos qualquer pessoa, porque não é o canal que Deus escolheu. Nós queremos criar o canal para ouvir a voz de Deus. Deus diz, esse é o canal. E Jesus, Deus, manda alguém lá ressuscitar dos mortos e falar uma palavra profética para ele, dizer, eu estou aqui, é ruim. Ele falou assim, não importa, isso não é um canal que Deus está escolhendo. Deus diz, o canal é Moisés. Cheio da glória de Deus, descendo com a lei, amém, e descendo para nós, na nossa frente. E nós, sabe o que nós estamos dizendo? Então, agora eu sou do Espírito, amém, Moisés, deixa ele quieto. Não, tem alguma coisa de glória nessa realidade onde Deus diz, ouçam Moisés e os profetas. Então, o que nós estamos vendo como padrão? Deus tem certos locais e canais que Ele diz, ouçam a Ele. Ele aponta, esse eu escolhi. A igreja local é instituída por Deus para falar em nome dEle. Apóstolos, profetas, pastores, líderes. Deus escolheu canais. Então nós estamos diante desse questionamento que nós temos, pela familiaridade, pela aquela aliviada que nós damos, nós estamos dizendo assim, Deus fala com todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas nenhuma. Todo mundo tem acesso a Deus. Sim, todo mundo tem acesso a Deus. Mas todo mundo quer se consagrar? Todo mundo deseja colocar Deus como centro? Porque Deus escolheu certos canais. No Monte da Transfiguração, Deus escolheu 3 para subir só 3. João, Pedro e Tiago. Pedro, Tiago e João. Tiago, João e Pedro. Sobe comigo. Eles viram a glória de Deus no rosto, diz que a luz era enorme, que afetou tudo, e ouviram a voz. Amém. A glória do Senhor com a voz. E meu irmão, guarda isso, Moisés, o rosto resplandecia com a voz. É o Espírito de Deus impregnado no coração e a voz de Deus. Amém. E aí a voz diz assim, esse é o meu filho amado. A Ele, esse é o canal que eu escolhi, que tudo residisse nele. Ouçam a Ele. E aí você olha lá no livro, na carta de João, que diz assim, nós fomos testemunhas, nós estávamos lá, as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida, os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram
o que Deus estava falando, a manifestação da vida. Então ele estava dizendo assim, eu vi isso. João Batista disse, eu não sou o canal. Olha o que João Batista disse, eu não sou o canal, Cristo é o canal. Ele é o que está vindo. Então vamos agora, para nós irmos concluindo, então, 2 Coríntios 3. O capítulo de 2 Coríntios 3 fala disso. Fala o Espírito de Deus vivente não em tábuas de pedra, ele tá fazendo referência agora ao Monte Sinai. E ele diz, é por intermédio de Cristo que temos confiança. E ele fala, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Amém. Essa é uma frase, por nós mesmos nós não temos capacidade de pensar nada. Amém. Se Deus não nos der. Como se partisse de nós alguma coisa. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual, olha só, Ele habilitou esse celular para operar. Amém. Deus habilitou essa linha para operar. Então Paulo está dizendo, Deus me habilitou para ser ministro dessa nova aliança. Por quê? Porque eu via Ele no caminho para Damasco. Eu vi. Ele me habilitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. E ele diz assim, se o ministério, versículo 7, da morte, gravado em letra de pé, que era glorioso, amém, se revestiu de tanta glória, amém, era glorioso a cena. Eu queria que nós pudéssemos olhar, amém, nós temos essa referência, como nunca perde a visão e a referência das coisas de Deus, as coisas celestiais, elas são divinas, são gloriosas, são tremendas, nunca perde. Não deixa o brilho desse mundo perder o brilho das coisas de Deus. Os teus olhos têm que brilhar quando você fala de Deus, quando você fala das coisas de Deus. Amém? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Então olha o que acontece. Deus colocou, é como se colocou a mão, um véu, para Moisés não enxergar toda a face de Deus. Mas a glória da presença de Deus, de quem Deus era, afetou de tal maneira a face dele, e agora ele desce com o rosto brilhando. E a Bíblia diz que o povo de Israel não conseguia fitar pela glória que tinha, daí ele botou um véu. Então, você percebe, eu queria falar, para a gente concluir, esse assunto desse negócio do véu, amém? O véu está posto lá, o véu está no rosto de Moisés, ainda que ele diz assim, é glorioso, qual é a diferença quando Deus colocou essa mão para você não enxergar? É porque você não ia aguentar enxergar. Só que a glória de Deus, ela não desvanecia, ela era, amém. A diferença é que Moisés foi de tal maneira afetado pela glória de Deus, e aí ele botou o véu porque as pessoas não aguentaram ouvir, só que essa glória de Moisés ia diminuindo. E aí, cada vez que ele ia até Deus de novo, então Deus está dizendo alguma coisa, tem algo que Moisés está sendo afetado pelo lado de fora. Mas ele diz assim, Cristo é em vós agora, é a esperança da glória. Amém? A glória que está em Cristo Jesus. Amém. Deus está nos apontando por uma... E é por isso que é superior essa glória, porque ela não vai desvanecer, porque ela vem de fora, mas é porque Cristo vai brilhar em nós e a vida de Deus vai se expandir e crescer mais e mais. Quanto mais nós nos rendemos a Deus, mais essa realidade vai afetar a nossa vida. E aí Paulo segue dizendo, o ministério da condenação, ele diz assim, ainda que desvanecendo, quanto não será maior glória o ministério do Espírito, a obra do Espírito e a vida de Deus em nós, amém?
Se você achou glorioso aquilo lá, amém, segue avante na direção de experimentar o que Deus tem. Porquanto, na verdade, versículo 10, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então, olha o que ele está dizendo. O anterior não é que ele perdeu a sua glória, é que tem uma glória tão maior que parece que ofusca a outra glória, mas a outra glória é brilhante também, é glorioso o que está acontecendo, mas a grandeza dessa glória aqui é maior, dessa luz, dessa realidade é maior do que aquela. É como se fosse uma luz mais intensa do que aquela. Diante de uma sobreexcelente, então, é como se você vai crescendo, já era extremamente glorioso, mas isso que Deus está oferecendo agora é muito maior glória, e aparentemente parece que aquela não existe. Não, é que é muito maior comparado com essa. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aí nós estamos começando a ver que Deus está abrindo o caminho para a gente acessar a glória de Deus, não externamente, onde Ele afeta você e diminui, mas acessar a glória de Deus que nos afeta e permanece em nós, e cresce em nós, porque Deus tem um objetivo. Nós estamos sendo transformados à imagem dele. Então, Paulo segue dizendo isso, que, tendo, pois, tal esperança, amém, nós temos uma esperança, algo glorioso está diante de nós. E nós não somos como Moisés, que colocava o véu na face, para que os filhos de Israel não atentassem. Mas os sentidos deles se embotaram, e até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, o véu permanece. Eles não entenderam que Cristo Jesus, quando Ele veio, Ele abriu esse acesso. E agora você pode acessar a Deus. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E eu queria que você guardasse isso no coração. Por mais que nós briguemos com esse assunto, o véu continua posto nos nossos olhos. Nós não estamos vendo. Porque nós olhamos e dizendo, quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou, mas o véu no nosso coração continua posto. O acesso à presença de Deus está liberado, mas nós continuamos escolhendo. A única maneira que dá acesso à glória de Deus é cada vez que alguém se arrepende, se converte e se volta para Deus. Então, o caminho está aberto, mas o véu continua posto. O sol está brilhando. Em Cristo Jesus, e o Paulo usa essa expressão, ele diz assim, eles não perceberam que em Cristo o caminho foi liberado. O caminho está certo. Eles ainda estão pensando que Deus lá distante, eu não posso acessar essa glória. E Deus diz, não. O caminho foi aberto em Jesus, mas a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos escolhem entrar por ele. Nós vamos ser transformados pela presença de Deus e não por informação. É por exposição a Deus e não por um estudo. Eu já aprendi, já fiz isso. Não. Meu irmão, por mais que você já tenha visto, você precisa dar tempo a Deus. O sinal de amor a alguém, a palavra amor se soletra entre T-E-M-P-O. Amor se soletra T-M-P-O. No reino de Deus. Você dá tempo a Deus. Cada vez, e meu irmão, cada vez que alguém se volta, significa assim, ó, Deus, rapidinho, eu tenho umas coisas para fazer, fala rápido aí que eu tenho coisa para fazer. Não, você não conta. Cada vez, quando é que o cronômetro de Deus começa a voltar? Quando você realmente se rende. Deus, eu preciso de Ti. Aí o cronômetro começa, aí a exposição começa, vida começa a operar em nós. Quando, porém, algum deles se converte,
o véu é removido, é retirado. A única maneira de você acessar a glória de Deus e o que Deus tem para nós é conversão, rendição, devoção, consagração. O Senhor é Espírito. Onde o Espírito do Senhor está a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, é nesse lugar que nós somos transformados. Então, onde existe transformação? Onde existe transformação? Somente na presença de Deus, diante dele, em total rendição, e essa é a razão porque Deus procura adoradores. É o local do adorador, daquele que se rende, que diz, Deus é tudo para mim, Ele é Senhor, e você adora a Deus, que Deus pode passar a vida dele. Deus não passa a vida dele por informação, Ele passa a vida dele por presença e exposição. Amém. E sabe o que acontece na nossa vida? Quando a gente acha que Deus faz as coisas por informação, ele diz assim, agora eu já sei isso, agora eu sei como é que funciona. Agora, meu irmão, Deus faz assim. Não. Esse é o homem natural operando naturalmente. O homem espiritual, ele enxerga Deus, ele é diferente. Nós não podemos achar que Deus vai pegar a glória dele, tudo que ele é, e colocar dentro de um vaso natural e ele vai operar através dos nossos 5 sentidos. Você vai ser exposto a uma realidade onde você vai começar a agir não apoiado nos teus 5 sentidos, mas em algo sobrenatural onde você enxerga Deus. E é tremendo, quando Jó teve a experiência que ele teve, olha o que ele disse, agora eu entendo como é que funciona. Não, não é isso que ele disse. Agora os meus olhos te veem, agora eu estou enxergando Deus. O objetivo de Deus na nossa vida é expor você a Ele. Amém. Então Deus tem meios e tem maneiras que Ele escolheu, onde Ele está presente, onde 2 ou 3 estão reunidos sob o senhorio de Cristo e sobre a realidade dele, ali Ele está presente. Então, o que você tem que procurar? Não é um versículo bíblico que te dê base para fazer o que você quer, mas você tem que procurar a presença dele, onde Ele está. Onde Deus está, ali eu quero estar, porque na presença dele eu sou transformado. Versículo 3, seguindo o capítulo 4. E essa é a parte que eu queria dar para os irmãos. Se o nosso evangelho ainda está descoberto, e ele está dizendo, o evangelho, que é essas boas novas, que é essa revelação da glória de Deus, está encoberto ainda. Porque as pessoas estão raciocinando ainda naturalmente, como se o evangelho fosse alguma coisa natural. 2 Coríntios 4, 3. Se o nosso evangelho, e olha o que ele está dizendo, esse evangelho superior, de glória superior, de realidade superior, superior à aliança, essa nova aliança está encoberto, é para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Então esse é o véu está posto. Amém. Por que o véu está posto? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que nós estamos dizendo. É quando a glória do Evangelho, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, esse é o meu Filho amado, ele eu escolhi, ele viu, cheio de glória, é como se Deus depositou e revestiu a Jesus Cristo de glória, para ser o representante dele na terra. Quem olha a Jesus enxerga a glória do Pai. Quem me vê a mim, me vê o Pai. Deus em Jesus deu acesso a Deus em Jesus. Amém. O véu está posto. Meu irmão, o véu está posto. Em Jesus ele é removido. O que significa? Jesus removeu, agora eu estou livre. Não, Jesus é a porta, Ele é a pessoa. Em Jesus você agora enxerga Deus. É como se Deus
através da obra da cruz, invadiu a terra e agora Ele está andando entre nós, e em Jesus, você tendo comunhão com Cristo, rendido ao senhorio de Cristo e andando com Ele, você tem acesso à glória de Deus. A glória, a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus. Por quê? Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a nossa referência. Tudo está em Cristo, e é a rendição e a adoração ao senhorio de Cristo. Deus escolheu que em Cristo existe todas as coisas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando a nossa lógica humana de ver as coisas. Põe teus olhos em Cristo. Contempla a sua face de amor. E a luz da presença dele vai ofuscar o brilho desse mundo.